Fala pessoal, beleza? Hoje dia 5 de julho, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, essas marcações que vocês estão vendo aqui são marcações que eu já deixei aqui plotadas no meu gráfico diretamente aí da semana passada, né? Vocês podem ver que semana passada o mercado acabou ficando congestionado nessa região. Eu deixei essas marcações aqui, até nos meus fechamentos de mercado vocês podem conferir elas e simplesmente não mexi, tá? E a gente percebe que dentro dessas marcações, o mercado acabou respeitando novamente nessas marcações no dia de hoje, principalmente aqui na abertura. A gente percebe que o mercado, o que ele fez? Ele abriu um gap de baixa, né, em relação à sexta-feira, um gap de aproximadamente aí uns 400 pontos. O mercado caiu, já sentiu essa zona de suporte, né, que na semana passada foi uma região de resistência. Então essa região de suporte o mercado acabou sentindo, entrou pressão compradora, impulsionou o mercado para cima, né? Quem trabalha aí minimamente com espelhamento, que basicamente foi essa recuperação em V, porque o mercado caiu reto, subiu reto e quando ele rompeu esse topo, bastava minimamente pegar isso daqui e projetar aqui para cima. Percebam que o mercado cravou aqui, né, esse alvo. Então aqui, né, nesse fluxo de compra que acabou entrando com candle de impulsão, geraria uma oportunidade de compra, né? Passando daqui, minimamente o alvo seria aqui. Só que é interessante notar também que essa região aqui, né, em relação a esse topo de sexta com esse fundo prévio do dia, se a gente pega e faz aqui uma retração, a gente consegue notar que essa retração aqui é do 61.8. Então, além de ser um alvo projetado dessa recuperação em V, aqui também era uma retração de 61.8. E o que o mercado deixou aqui? Um padrão de estrela, né? Então, isso daqui indica o quê? Que o mercado possivelmente, depois de cravar o alvo e depois de entrar na zona de 61.8, o mercado voltaria a cair. E não deu outra, tá? Particularmente falando, eu não gosto de operar, dentro desse cenário, principalmente onde as médias estão flats, né? Então, para mim, aqui, esse cenário aqui, eu opto por ficar de fora. Mas depois desse candle aqui, que foi um candle de fluxo, né? Um candle muito forte aí, mostrando a presença dos vendedores. Quando o mercado perdeu essa zona de suporte, né, o que ele fez? Ele acionou o espelhamento, né? Que basicamente foi a recuperação em A desse movimento aqui. Quer ver? Ó? O mercado subiu reto, caiu reto. Quando ele perdeu esse fundo, ele acionou essa amplitude aqui, né? Quem trabalha com Fibo, com as caixinhas, pode pegar essa amplitude e simplesmente projetar para ela, para baixo, essa amplitude aqui dessa recuperação em A. Então, com isso, tá? O que o mercado fez? O mercado chegou nessa região de suporte depois desse candle de ignição. A gente percebe duas defesas, né, da parte dos compradores nessa região de suporte e até que, enfim, entrou aqui uma pressão vendedora rompendo e de fato confirmando direção do movimento. Então aqui foi um gatilho de entrada também. Aqui foi uma confirmação, né, depois do pullback, com ancoragem nas médias, na troca de polaridade. Aqui foi uma confirmação. Aqui foi outro gatilho, tá, de continuidade de movimento. E quem trabalha com isso pega esse alvo aqui, ó, desse topo, com esse fundo e vem projetando os níveis de Fibo até o pé do pivô para determinar possíveis cenários, né, para alvos. E aí olha lá, o primeiro alvo seria aqui, na região da VWAP do dia anterior. Passando daqui, pega outro nível, joga para o pé do pivô, que basicamente seria aqui, ó. Aqui seria o segundo nível, ou seja, 100% do intraday. Passando do 100% do intraday, você pega esse terceiro nível e puxa para o pé do pivô. E aí olha lá onde o mercado veio. O mercado simplesmente veio cravar aqui o alvo, tá, pessoal? E em confluência com esse terceiro alvo desse espelhamento, a gente tem essa LTB que está vindo desde o dia 28, tá? Se a gente pega essa LTB do dia 28 com o topo do dia 1º de julho, se a gente estender ela estava servindo aqui como uma resistência dinâmica. E hoje, como o mercado já tinha trabalhado na sexta-feira acima dela, hoje o mercado acabou servindo aqui como uma região de suporte dinâmico, tá? Então, quando o mercado entrou nessa zona aqui, galera, essa zona aqui foi uma zona de confluência. Então, foi o terceiro alvo do espelhamento da queda, né? A gente consegue notar a presença dessa LTB ancorando os preços no dia de hoje, sem falar também que essa retração macro aqui, ó, o mercado chegou muito próximo da zona de 50%. Então, na verdade, são três confluências. E quando o mercado chegou nessa região, a gente percebe que ele deixou um padrão muito interessante, né? Por sinal, que foi o padrão aqui estrela da manhã, que gerou um gatilho de compra. Olha lá, ele deixou o padrão estrela da manhã em cima
LTB em cima do alvo de FIBO e depois disso ele fez essa recuperação, né, que foi uma recuperação bem interessante. Com isso, a gente consegue notar também que essa recuperação que ele fez, nesse movimento ascendente, ele fez uma recuperação em V aqui, ó, porque ele tinha esse topo, ele caiu reto, rompeu, né? A gente percebe que quando ele rompeu, ele voltou, trocou polaridade e depois deu continuidade. Então, quem trabalha com FIBO, assim como nesse cenário de queda, poderia pegar essa amplitude e minimamente projetar para cima, né? Pegando esse fundo, esse topo e jogando uma, duas vezes aqui para cima, tá? Minimamente seria esse alvo aqui. E esse alvo aqui de 100%, se a gente pegar, olha só que interessante. Em relação à mínima prévia do dia e a máxima prévia do dia, aqui a gente consegue observar que é exatamente a região de 61,8% em relação à queda, tá? Então olha lá, o mercado caiu e nesse nível aqui, além de ser uma região de troca de polaridade, a gente percebe que é o 61% dessa queda inteira. Então, quando o mercado chegou aqui, a gente consegue perceber que basicamente ele fez uma cunha, né? Olha lá o que o mercado fez. O mercado fez uma cunha de forma isolada, né? Foi afunilando o movimento e quando entrou esse candle de impulsão na região da troca de polaridade, né? Que agora era um antigo suporte e virou uma resistência de novo. Mais a região de 61,8, isso daqui obviamente é um padrão do que? De reversão de movimento e nesse caso uma continuidade da baixa. E não deu outra, entrou pressão vendedora e o mercado afundou de novo, certo? A gente percebe que o mercado acabou travando nessa zona aqui de defesa, né, uma zona de suporte, acabou voltando a subir de novo. A gente percebe que aqui nesse cenário estava bem confuso, né? As médias estavam descendentes, depois ficaram ascendentes, depois viraram para baixo de novo. E aqui a gente percebe que novamente ele travou em cima dessa região de 61,8. Aqui aconteceu um negócio bem interessante também, que basicamente foi a formação de um triângulo, né? No final do dia, porque o mercado trabalhou num formato de afunilamento. E olha lá, o mercado basicamente foi afunilando, né, pessoal? Então ele veio fazendo topos menores e fundos cada vez maiores. É importante notar também que depois que ele fez essa segunda queda, né, porque na verdade foi a primeira queda do dia, a segunda queda, né, depois aqui da retração, e a terceira queda no período da retração ainda. E se a gente pegar essa expansão da alta com essa queda, a gente consegue notar que essa retração aqui, ó, aconteceu em cima do 61,8, tá? Então o mercado segurou aqui no 61,8 e fez a inversão do movimento novamente, beleza? Então essa foi minha visão aí do índice no dia de hoje. Já em relação ao dólar, o dólar também fez um movimento bem técnico em comparação aí com sexta-feira, porque sexta-feira ele tinha deixado esse último topo, hoje ele abriu aqui nessa região, né? Trabalhou abaixo das médias, depois virou e quando ele rompeu esse patamar de preço, o dólar basicamente ele acionou o quê? O espelhamento, né? Que foi a recuperação em V que eu sempre falo para vocês. Porque o mercado fez isso, rompeu aqui, quando ele rompeu, ele ativou essa amplitude projetada para cima. Então, minimamente, quando você pegava, se você pegasse daqui até aqui e jogasse para cima, o primeiro alvo, olha lá onde que deu. Nem mais nem menos, tá? Ele simplesmente cravou o alvo. E ele foi fazendo um movimento aí de ancoragem nas médias, né? Foi gerando movimentos bem interessantes. A partir do momento que ele rompeu com força, ele voltou, pivotou nas médias, pivotou na VWAP, saiu com força. Então ele gerou alguns gatilhos, né? De entrada nesse candle, né? Continuidade de movimento nesse candle, continuidade de movimento nesse candle aqui, ó. Todos ancorados na média, né? A favor do movimento principal, na troca de polaridade da cabeça do pivô anterior, e o mercado foi lá e cravou o alvo. Depois que ele cravou o alvo, ele acabou fazendo uma correção. Essa correção em relação ao dia de hoje, se a gente pegar a máxima e a mínima, a gente percebe que o mercado corrigiu na zona aqui de 61,8, fez o pivô, entrou pressão compradora, trabalhou para cima da VWAP e aqui de novo ativou um pivô de alta e impulsionou o mercado para cima, certo? Só que aqui nesse cenário as médias já estão muito próximas umas das outras,
tá perto de uma região de resistência, então é um cenário onde eu já não gosto muito de operar, tá? Principalmente depois de inversão de médias, as médias desalinharam, depois se realinharam de novo. Para mim não é um cenário tão interessante. Eu gosto de pegar realmente movimentos onde as médias e os preços eles estão bem alinhados, principalmente de acordo com a VWAP. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!